E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, vocês viram aí que eu já fui em todas as concessionárias, eu fui em 5 bancos e hoje eu vou te trazer a investigação completa que eu tive através do Move Brasil. A questão do perfil, questão de 100% de aprovação, tudo, pessoal. Conversei com bastante gente, eu posso te trazer uma informação completa e exclusiva. Então, assim, ó, se tu deseja fazer o Move Brasil, esse vídeo aqui é primordial para ti, para diminuir as tuas expectativas e concentrar mais no realizável. Eu já vou te pedir, se tu não é inscrito aqui no canal, já te inscreve no canal. Eu adoro falar sobre bancos, tá, pessoal? Bancos, não sobre Move Brasil, bancos. Então, se tu achar, na verdade, o que eu tô observando é que as pessoas precisam realmente entender sobre o cenário do banco, porque hoje o Move Brasil vai ser muito para as pessoas que vão conseguir receber o Move Brasil são pessoas que já têm um histórico legal de banco. Então, se tu tens essa dificuldade de entender como é que é o universo do banco, te convido a ser inscrito no canal, tá bom? Vamos lá, o Move Brasil é a realidade por trás do marketing, tá? Eu fiz toda essa apresentação aqui para te mostrar exatamente o que eu gostaria de te explicar. Primeiro, os números que a gente já sabe, tá? Só que aqui, ó, vamos lá. O panorama do mercado bancário que está atualmente. Principais operadores hoje, Caixa Econômica e Banco do Brasil. São os dois únicos bancos que estão trabalhando. Tu já olhou o meu vídeo aí? Eu fui no Santander, fui no Itaú, fui no Sicredi, Banco do Brasil e também fui na Caixa Econômica Federal. Itaú não vai passar. O Itaú, diferentemente do crédito trabalhador, o Itaú já informou que não vai participar. E tem os seus motivos. Depois observe os vídeos que eu vou fazer no canal. Por que os bancos não estão entrando nesse tipo de financiamento? Porque não é bom, tá? É bom apenas para o governo divulgar. Mas para as pessoas que o banco não vai ser bom. Bom, vamos lá. Caixa Econômica e Banco do Brasil são critérios bem diferentes, tá? São operações fora da agência, não tem nada a ver com a agência. Então, se tu é correntista, pode melhorar um pouco, mas não vai ser um parâmetro. Tanto que o Banco do Brasil, eles estão levando para uma análise lá em Minas Gerais. Então, assim, ó, por enquanto, Vinícius, tu acha que vai continuar assim? Eu acho que não, mas como o governo ele deu um prazo para voltar em 30 dias, eu acho que não vai resolver a casa. E pelo que eu tô notando quando eu fui nas agências, é que os bancos não estão a fim de fazer esse tipo de empréstimo. Então, onde a gente só tem Banco do Brasil e Caixa, é muito mais engessado e eu já vou te explicar agora no panorama desse vídeo. Via concessionárias, Santander e Banco PV preferem canais de loja, o foco é facilitar o giro do estoque. O Santander, tá? Ele não tá fazendo. Se tu é correntista Santander, que bom, não influencia nada para eles. Eles não estão nem atendendo esse tipo de perfil por enquanto, tá? Eles falaram que o Santander é diretamente com as concessionárias. Quais é a concessionária que está no Santander? Se eu não me engano, é o GM? Agora eu não me lembro qual é. Mas Santander só apenas com a concessionária. Não adianta ser correntista Santander. E quem tá por fora, por enquanto, Itaú e Bradesco saíram fora. Cara, vamos lá. Santander, Bradesco e Itaú. São os maiores que a gente tem no Brasil. Eles estão fora, serve a minoria. Então vamos parar de se iludir, porque esse programa aqui não é bom. Barreira da Caixa Econômica Federal, conversando com a própria mulher lá da Caixa Econômica Federal, ela foi clara no que ela me falou. Rigidez total de análise. A análise é manual minuciosa, o gerente não tem botão de aprovação mágica. Histórico interno, se tu teve alguma dívida na caixa e pagou no desenrola, um prejuízo para o banco, a restrição interna é eterna. Ai, Vinícius, não existe lista negra, que nem colocaram aí. Tá aí, a própria gerente da Caixa Econômica Federal falou que sim, existe. Então, assim, ó, tu vai ter que ser abertura de conta obrigatória, tu vai ter que ir na Caixa Econômica abrir conta, comprovação de renda, 6 meses, no mínimo, de extrato bancário. E funciona o extrato bancário também na Caixa Econômica Federal, mas ela já disse que a aprovação é muito difícil. Olha que legal, que rico o programa. Banco do Brasil, tá tudo centralizado, tá? Eles estão fazendo análise, estão pegando toda a documentação e enviando para Minas Gerais. Então, assim, ó, tu tem aquela parceria com o gerente do banco. Que eu vou te dizer, não vai adiantar nada. Eles querem também nada consta da União, tá? Aí exige o CNB, que tu tira direto no site da Receita Federal, e também aquela aprovação que a gente sabe das corridas. Então, o Banco do Brasil e atendimento foi muito precário, tá? O Banco do Brasil ele parece que não tá afim de fazer também. Tá fazendo porque tá sendo forçado. Eu falei aqui no canal, no início até dos vídeos, eu disse que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal seriam os carros fortes, que o resto não ia entrar. Vocês podem olhar os meus vídeos aí que eu comentei. Foi exatamente por causa disso. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, eles têm esse alicerce na base dos planos do governo.
Mas esse aí eles não estão nem a fim de fazer. O perfil para aprovação, tá, gente? Não é todo mundo que vai passar, já vou falar sobre o negativado. Score e renda acima de 700, o ideal sempre é 650, mas é bem mais acima. Comprovação de renda via extratos bancários de 6 meses. Cadastro no Gov e comprometimento, a parcela não pode ultrapassar 30% da renda. Conversei com a própria gerente da Caixa Econômica Federal, eles têm que analisar a tua renda para entender que tu não pode ultrapassar os 30%, que eu já venho batendo na tecla há muito tempo. Ah, Vinícius, e como é que funciona isso? Tu tens 10 mil, 5 mil reais comprovado de renda, se tu já tiver uma prestação de 1.500, já comprometeu quase toda a tua renda para poder fazer esse tipo de financiamento, tá bom? Negativada a esperança? Zero. Na minha opinião, zero. Chance de restrição ativa, zero. Realidade nua e crua, mesmo com o fundo FGI, os bancos comerciais se recusam a assumir o risco de quem tem a restrição ativa ou histórico de inadimplência recente. E o desenrola ajuda a limpar o nome, mas não limpa o histórico de risco do rate do Banco Central. Bom, isso aqui já era um cenário que a gente já entendia que ia acontecer. Com os bancos saindo fora e a gente ficar só nas mãos das concessionárias, eu fui atrás das concessionárias e elas disseram que é melhor procurar banco. Por quê? Porque a análise está muito superficial. Quando tu vai num atendimento, tá? Tu vai fazer um financiamento numa concessionária, tu só entrega uma documentação muito vazia, que não mostra a tua realidade. Tu mostra o CPF, comprovante de residência e CNH. O banco, ele vai atrás da tua informação a mercado. Aí tu imagina que o banco lá que vai ver, peraí, cara, o Vinícius deve aqui, 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 não vou passar. Eles não vão passar, porque eles não querem entregar esse tipo de produto. Esse é o ponto, não vale a pena para eles. Selic é 15%, entregar 12 não vale a pena, nem com o FGI. O mito de 100% financiado, pessoal. Outra coisa que eu fiquei muito assustado. Sem entrada, 150 mil, muito baixa. Exige um perfil elite. Eu quero financiar 100% de entrada, 150 mil, esquece. Vai ser muito difícil tu tirar. 30, lá na Peugeot, 30 contratos, 30 negados, porque era sem entrada. 20% de entrada, no 120 mil, alta, facilita a aprovação. Então, se tu chegar para comprar um carro de 120 mil e tiver 24 mil de entrada, vai facilitar. Algumas concessionárias estão aceitando carros, outras não. Então, e vai depender de estado e vai depender da política da agência, porque se tu olhar, desculpa as concessionárias, cada um tem uma bandeira. Tipo, aqui no Itajaí, a Fiat é a Globo. Então, lá em Manaus vai ser outra bandeira. Então, tem que ver o que eles vão aceitar lá. Então, cada concessionária vai aceitar um parâmetro. Se tu tem um carro não atendendo no banco, tu é obrigado a ir numa concessionária. Mulheres motoristas condições média, alta, taxas menores, tá? A análise de campo mostra que 100% é marketing político. Na prática, os bancos pedem entrada. Então, esse negócio 100% financiado aí não existe. A gente acha. Eu vou fazer um vídeo exclusivo depois explicando por que é tão difícil conseguir um carro 100% financiado a partir de 150 mil. Checklist da documentação que tu vai precisar para levar nos bancos: RG, CPF atualizado, comprovante de residência, máximo 3 meses, tá? Água, luz, telefone, é esses 3 comprovantes de residência só. Extrato bancário dos últimos 6 meses, imposto de renda se tiver, vai ajudar muito. O certificado do GovBR já aptou ao programa. A certidão de nada consta do Banco do Brasil, relatório de viagens da plataforma, vai ajudar muito. E nota fiscal de compra, se tu fizer dentro de um banco. Estratégia, onde é a chance maior? Eu quero trazer para vocês aqui. Fiat, Chevrolet, por que Fiat? Fiat de Stellantis, então é Fiat, Citroën e Peugeot, são os que, na minha opinião, já estão começando a fazer, já tem aprovação, tá? E é onde está tendo mais agressivo para vender. Nem a GM, cara. A GM, a Chevrolet, diz que estão aprovando com 30% de entrada. Então esquece também. O banco Chevrolet também tá bom, mais ou menos, né? Sendo correntista, tu vai no banco, só no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, porque o Movo Brasil não vai ser em outro banco. E cooperativas Sicredi e Coop podem analisar menos robotizados que a Caixa, mas ainda não aderiram ao programa e não sabem se vão aderir. Então a realidade é uma só, pessoal. É o marketing político, esse Move Brasil, não vai funcionar para a maioria dos casos. Alguém vai conseguir, outros não. Quem está com problema de restrição, a chance é muito, muito, muito baixa. E também, a gente saindo fora todos os outros bancos, só tendo Banco do Brasil e Caixa, o funil fica muito menor e a aprovação fica muito mais difícil. E 100% para mim é um mito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Não te esquece, o governo liberou 30 bilhões para garantir o crédito, mas quem decide quem recebe é o banco. O banco não quer correr o risco com o que já falhou no passado. Até o próximo vídeo, valeu!